Graça e paz, igreja, uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã. É uma alegria nós podermos nos encontrar mais uma vez nesta semana que já é aí o último estudo antes do Natal, porque na semana que vem já estaremos às vésperas do Natal. E nós estamos estudando a coroa do Advento, o significado das velas da coroa e esses 4 domingos que antecedem o dia do Natal. Então, esse domingo já será o 4º domingo da coroa quarto domingo do Advento e acenderemos então a 4ª vela da coroa. E o tema que nós vamos estudar hoje é o amor. Então, como nós falamos, cada um, dos elementos da coroa tem um significado, tem um simbolismo, ajuda a trazer à nossa memória a ação salvífica de Deus para conosco. E nós já estudamos a primeira vela, a segunda, a terceira e agora a quarta. Já falamos da esperança, já falamos da fé, já falamos da paz. A fé nós falamos junto com a alegria, que foram os 2 temas que nós trabalhamos numa só. E agora a quarta, que é hoje, nós vamos falar sobre o amor, o verbo vivo, Jesus que veio a este mundo por amor a mim e a você. E o texto que nós vamos ler encontra-se lá no livro do João, Evangelho, tá? O Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 1º, ok? Evangelho de João, capítulo 1º. Nos diz assim o texto: a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ainda, no Evangelho de João, nós vamos ler o capítulo de número 3, versículo 16, um versículo que a igreja deve conhecer de cor, E ele diz assim para nós: a missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou ao mundo de tal maneira. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, com temor e tremor estamos diante da tua santa palavra, corações gratos pelo teu amor e cuidado sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, pelas muitas bênçãos com as quais o Senhor tem nos agraciado diariamente. E agora, Paizinho, que vamos meditar num trecho da tua palavra. Clamamos sobre nós a unção do teu Espírito Santo. Fala, Senhor, a cada mente, a cada coração, orienta, nos renova, nos fortalece-nos a fé e que o teu amor, ó Deus, possa encher os nossos corações a ponto de transbordar e alcançar, ó Deus, cada vida que se encontrarem conosco na caminhada, Senhor, deste mundo. Fala conosco, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, clamando sobre nós a tua misericórdia. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós estamos entendendo que ao acender uma vela, nós não estamos oferecendo ela para ninguém, nem dando ali uma resposta ou uma oferenda, mas é
um simbolismo, né? Nós precisamos entender que nós somos seres, né, simbólicos, sujeitos simbólicos. As coisas, os objetos, as letras são símbolos que nos trazem lembrança, nos remetem aos ensinos, aquilo que nós aprendemos. A gente costuma dizer assim que quando uma criança ainda pequena vê aquele M grandão em amarelo de fundo vermelho, ela às vezes não sabe nem falar, mas ela pede para ir ali, que ela sabe que ali ela vai comer um lanche, né? Então aquilo é um símbolo que traz algo à mente daquela criança. Assim como nós cristãos também, quando a gente vê uma cruz, nós sabemos que significa ali que há alguém que é cristão, que é cristã, que aquela casa, aquela família ou aquela igreja é uma igreja cristã. Então nos remete à obra salvífica de Cristo ao olharmos para uma cruz. E assim a gente poderia falar aqui de tantos outros símbolos. A própria Santa Ceia, ela é um símbolo, ela é um memorial. Nós já aprendemos que Jesus ele não está presente no pão, nem no suco de uva, né? Ele não está presente nos elementos da ceia, mas aqueles elementos, né? Nós cremos que quando nós paramos para partilhar aquele alimento, Jesus se faz presente entre nós, é na mesa de comunhão. E quando a gente partilha da mesa de comunhão, nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Jesus por nós na cruz, o sangue que foi derramado lá na cruz, e também trazemos à nossa memória que ele nos mandou fazer isso em memória dele. Não se esqueçam que eu estou me entregando por vocês. Toda vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando, né, a minha morte, estão anunciando que a salvação que eu ofereço, estão anunciando a vida eterna. Então, nós não podemos perder a dimensão do simbolismo que significa para nós a mesa de comunhão. Então, desta forma, a coroa do advento, ela traz para nós também este simbolismo. Ela está nos mostrando as cores, como nós já falamos, as cores do advento, o roxo, que vai ficando lilás, que vai se aproximando do rosa, né, que é a cor da alegria. O rosa é a cor da alegria, o branco é a cor da paz, da luz, né, da própria luz. O roxo que nos remete a esse tempo de contrição, a esse tempo de preparação. E aí, conforme nós vamos nos aproximando do dia do nascimento, nós vamos nos aproximando da luz, as cores vão clareando do roxo para o lilás e chega no rosa, que é o dia da grande alegria, o nascimento de Jesus. Então esse é o significado para nós. E cada domingo a gente trabalha um tema daquilo que Jesus veio trazer. Então ele veio para trazer a paz, ele veio para trazer a alegria, ele veio para trazer a fé, para renovar a fé, para trazer esperança, e ele veio para trazer o amor. Não só por isso, mas ele vem para mostrar o amor de Deus. Como o texto que nós acabamos de ler, ele é o verbo encarnado, quer dizer, ele é Deus, mas ele não continuou sendo como Deus, ele abriu mão de ser Deus para nascer humano, para nascer homem, sujeito às nossas dores, aos nossos sacrifícios aqui neste mundo, sujeito às nossas limitações, mas continuou sendo divino em todo o tempo. Jesus ele foi 100% humano, 100% homem, sofreu, chorou, padeceu, teve fome, teve sede, mostrou a humanidade ali na cruz, mas ele também foi 100% Deus. Ele foi um Deus de milagre, um Deus que salvou, um Deus que anunciou o amor, um Deus que veio para cumprir o plano de salvação do nosso Deus. Então nós temos o texto do capítulo 1 do Evangelho de João, e João mostra para nós a presença de Jesus
na eternidade. João, ele deixa muito claro, né, que ele estava desde o princípio. Jesus não apareceu de repente agora, né, para salvar a gente lá nascendo como bebê, mas o nascimento de Jesus já estava nos planos de Deus desde o início, né, quando o ser humano peca, o Senhor já elabora ali um plano de salvação. E nós fazemos parte, nós somos alcançados e alcançadas por este plano de salvação. Então nós temos o João dizendo assim, olha, no princípio, lá, quando todas as coisas foram criadas, Jesus já estava presente, o verbo já estava com Deus e o verbo era Deus. Porque nós sabemos que, como o próprio Jesus diz, ele e o Pai são um. Então ele já estava presente com o Pai desde o começo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e nada do que foi feito se fez sem ele, ou seja, ele é também Deus que está presente desde o início da criação. E mesmo assim, ele abre mão da sua glória, como nós cantamos, ele abre mão da sua glória. Filipenses 2 vai nos dizer isso, né? Ele abre mão dessa glória para vir a este mundo, porque o mundo estava em trevas. O profeta Isaías vai dizer para nós, né? A terra estava na obscuridade, na escuridão, mas ela não continuou, porque a promessa era que viria o Salvador, a luz do mundo. E aí João coloca para nós que não só a própria luz que veio ao homem, mas ele vai dizer também deste homem que veio antes de Jesus. Houve um homem enviado por Deus, João Batista, que vem para testificar, para anunciar a luz. Ou como nós lemos no Evangelho de Mateus e também lá no próprio profeta Isaías, ele vem então para ser a voz do que clama em meio ao deserto, para ser aquela voz que anuncia a salvação, aquele que vem preparar o caminho do Senhor. Esse é o papel de João Batista nessa história, né, na história da salvação. E o Evangelho de João está dizendo para nós, então, que João Batista ele veio para testificar. Eu penso que esse hoje ainda é o papel nosso como igreja, testificar da luz. Nós não somos luz, se nós não podemos brilhar, porque nós não temos luz própria, né? Mas nós podemos refletir a luz de Jesus por meio das nossas vidas. Então nós podemos ser anunciantes de salvação, pessoas que anunciam a salvação, que proclamam o grande amor de Deus para com a humanidade. O texto diz para nós que João não era a luz, mas ele veio para testificar da luz e que a verdadeira luz que veio ao mundo, ela vem para trazer luz, iluminar e mostrar o caminho. E aqui eu quero dizer também já da quinta vela, que nós temos uma coroa de 5 velas, os 4 domingos que antecedem, e a última vela, que é branca, representa, né, traz à nossa memória que Jesus veio ao mundo, representando o próprio Jesus que veio ao mundo para ser a luz do mundo. Mas nós precisamos entender que Jesus ele faz isso por amor de Deus, e o próprio Jesus, que é o amor, né, que veio a este mundo, o amor desceu a este mundo, o amor veio ao mundo e é Jesus, mas os seus não o receberam. E aqui nós vamos ver um momento que eu acho que é muito triste, quando a gente imagina que Jesus abre mão da sua glória para vir a este mundo por amor a mim e a você, e mesmo quando ele chega aqui, as pessoas não o recebem. E hoje talvez isso não seja diferente. Hoje ainda existem muitas pessoas que estão rejeitando, estão abrindo mão do amor de Jesus. Não estão recebendo esse amor de Jesus, não estão vivendo esse amor de Jesus e não estão anunciando esse amor de Jesus. Ele veio para os que eram seus. Aqui a gente pode dizer que ele veio para o povo judeu, que era o povo escolhido, o povo de Deus, o grande povo, mas o povo de Deus não quis. E aí então o amor não pode se conter, o amor de Jesus ele não se contém, né? Não ficou restrito a um único povo, ao povo hebreu, ao povo de Deus, mas
ele começou então a alcançar outros povos. E a gente vê no momento do nascimento, os magos vêm do Oriente, eram outro povo, tinham outras crenças, mas eles vêm para adorar ao Senhor, eles recebem aquele amor, que é o amor de Jesus. Aqueles que não receberam, né? Esse amor continuou sendo distribuído a tantas outras pessoas. E acontece algo aqui maravilhoso. Aqueles que receberam, fazendo parte ou não do povo, recebeu junto o poder de ser feito filho e filha de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Meu irmão e minha irmã, é um grande presente que nós recebemos. Esse presente vem para a humanidade inteira, esse amor, essa graça de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas não receberam naquela época e infelizmente hoje muitas pessoas não estão recebendo este presente. Mas você que recebe o amor de Deus, você que recebe essa dádiva, essa graça, esse presente dos céus, recebe junto o poder de ser feito filho e filha de Deus. Para isso, nós precisamos tão somente crer, né? A todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí ele traz aqui uma observação muito importante, aos quais não nasceram do sangue, nem da carne e nem da vontade do homem. Essas três coisas são importantes a gente observar. Primeiro, não nasceu da carne. Cada um tem que crer em Jesus. Então não adianta você dizer assim, mas eu sou filho da mulher de mais oração na igreja, então eu já recebi, né, a salvação. Não, eu sou filho do líder do ministério X, então eu já recebi a salvação. Não, eu sou neto de pastor, neta de pastora, né? Já terceira geração de pastores na minha igreja, na minha família, então eu já recebi a salvação. Não é pela carne, né? Não é porque nasceu do seu sangue. Você não tem aí a salvação, ela não é passada de sangue a sangue. Então o meu filho automaticamente está salvo. Não é pelo sangue, não é pelo sangue que circula em mim, o meu filho de carne, nem meu filho de sangue, porque o meu pai ou a minha mãe eram cristãos que eu então já alcancei a salvação. Não. Para ser filho e filha de Deus, você, independente de qual seja a sua linhagem, pode ser filho, neto, bisneto, tataraneto de metodistas, de cristãos, de pessoas evangélicas, que se você não crer em Jesus, você não alcança a salvação. A salvação é pela fé. E o texto deixa isso muito claro, né? Quem recebe Jesus, recebe o poder de ser feito filho e filha de Deus, não importa quem é o seu pai. E ao contrário também, de repente, vem de uma família totalmente contrária à fé cristã, que abomina a fé cristã, não importa. Se você crê no Senhor Jesus, você será salvo, você será considerado, você será feito filho e filha de Deus. Então não adianta falar que você nasceu do sangue, que você está na sua família, que se você não crer de todo o teu coração, você não será feito filho de Deus. E aí ele diz mais um pouquinho, nem da vontade da carne, né? Não, eu vou ser porque eu quero que tal pessoa seja cristã, eu quero que o meu vizinho seja de Deus. Ok, você pode até querer isso, mas se você não pregar o evangelho para essa pessoa, se você não anunciar a palavra de Deus para ela, e se ela não crer no coração dela, a sua vontade não vai resolver. E às vezes nós queremos que as pessoas aceitem Jesus, mas nós não queremos nem nos dar ao trabalho de pregar Jesus para essas pessoas. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você tem vontade que alguém seja salvo, que alguém seja feito filho e filha de Deus, você precisa pregar, anunciar o evangelho de salvação, porque ela precisa crer no coração dela. Essa pessoa precisa ouvir a palavra de Deus e crer de todo o coração para que ela seja alcançada por essa graça. Então, não nasceu do sangue, não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do homem, né? Não é a minha própria vontade, nem a vontade do pastor ou da pastora, não é a nossa vontade humana, mas
nasce de Deus, e para nascer de Deus precisa crer na palavra de Deus, precisa ouvir essa palavra e crer nessa palavra, né? E aí ele termina dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a glória de Jesus é para ser contemplada, né? Nós contemplamos por meio da palavra do Senhor, que ele veio, ele enfrentou a cruz, ele venceu, ele nasceu pequenino, mas ele cresceu e foi vitorioso e venceu o inimigo. Mas João continua mais um pouquinho e vai dizer para nós a missão dele. A missão dele. Então ele era Deus, veio a este mundo e a todos que creram nele tiveram o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Mas aí ele vai dizer para nós assim, qual foi a missão? Deus amou ao mundo. Quando a gente diz assim, Deus amou ao mundo, nós precisamos nos lembrar, e Paulo diz isso muito claramente lá na carta aos Efésios, que nós estávamos perdidos, pecadores, vivendo uma vida totalmente incorreta, e nós, como se a gente pegasse, né, olhasse para nós um trapo humano, pessoas totalmente sem nenhum valor. Assim éramos nós, né, desarraigados, totalmente perdidos, e Deus olhou para esse nada que éramos nós e tão somente nos amou, porque Deus é amor, e a Bíblia nos ensina que ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é amor, ele nos ama, mesmo a gente não merecendo. Por isso é graça, é aquilo que ele nos dá sem a gente merecer. Então ele nos amou, ele amou tanto, ele falou, eu preciso salvar esse povo, e só tem um jeito. Só tem um jeito, que eu já mandei profeta, não deu certo, já mandei rei, não deu certo, já mandei sacerdote, não deu certo, eu já mandei tanta gente lá e não deu certo. Então eu vou ter que dar um jeito, e o jeito que Deus achou foi cumprir esse plano, mandar o seu único filho para morrer morte de cruz e assim nos salvar. Então Deus nos amou e quis nos salvar. E ele ainda hoje nos ama e continua querendo nos salvar. E aí nós precisamos entender esse amor de Deus, porque nós temos a ideia de que Deus ama as pessoas boazinhas, não é assim? Ai, fulano é tão bonzinho, Deus ama essa pessoa. Deus ama todas as pessoas. Deus ama o pecador, Deus ama a pecadora. Ele não ama o que o pecador e a pecadora fazem, mas ele ama todas as pessoas. E aí nós precisamos ter essa dimensão de que Deus não escolhe aquele mais certinho ou aquela menos certinha. Ele ama todas as pessoas igual. Nós é que fazemos essa distinção. Imagina, aquele cara, ele é bandido, ele é mentiroso, ele é fofoqueiro, ou ela é bandida, ela é mentirosa, ela é fofoqueira. Deus não ama, Deus ama. Igualzinho ele ama a mim ou a você, ou aquele que nós achamos que são pessoas santas e perfeitas. Ele ama igual, porque Deus é amor, né? Ele não faz distinção, ele ama todas as pessoas de forma igual, né? Então ele nos amou. E ao nos amar, ele nos oferece a salvação que ele nos oferece lá na cruz. Ele ofereceu por todas as pessoas. Lá em Efésios 2 vai dizer assim, ó, mas Deus nos amou, né? Quando nós ainda estávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Meu irmão e minha irmã, olha a nossa condição. Estávamos mortos, sem vida, sem perspectiva, sem esperança, sem salvação, filhos da ira, rebeldes, né? E ele olhou para nós nessa condição e nos amou. É importante que você saiba, quando nós acendemos a quarta vela da coroa do advento, nós trazemos à memória um Deus que amou e veio a este mundo
para trazer salvação. Ele veio para te salvar, para te resgatar, porque Ele te ama. Ele ama a sua vida, Ele ama a sua família, Ele ama os seus filhos, seus pais, seus tios, seus parentes, não importa, seus vizinhos, aqueles vizinhos super legais que você tem, Ele ama. Aqueles vizinhos insuportáveis que você não aguenta mais, Ele ama também, porque Ele ama de igual forma. Mas algumas pessoas já estão mais perto da luz e já conseguem ter uma vida de mais tranquilidade, uma vida mais amorosa, mais agradável. Outras ainda estão longe da luz, não estão vendo nenhuma dessas luzes do advento aí brilhando, e elas estão na escuridão ainda, por isso estão sofrendo, por isso continuam vivendo como filhos da ira, filhos da desobediência. Por isso é importante a gente brilhar a luz de Jesus. Por isso é importante a gente acender as velas que nos lembram que nós nesse mundo devemos ser uma pequenina luz, como as crianças cantam, né? Minha pequenina luz eu deixarei brilhar. Nós precisamos brilhar a luz de Jesus, a luz que representa a fé, que representa a esperança, que representa a paz, alegria, amor. E a última vela que representa o próprio Jesus. Há muita gente sofrendo na escuridão. E eu e você, que estamos já perto das luzes, né, da coroa, que estamos já nos aproximando de celebrarmos o dia do nascimento do nosso Salvador, precisamos brilhar a luz de Jesus neste mundo. Que você possa, meu irmão e minha irmã, receber essa palavra e que você possa viver esse amor. Saiba que Deus te ama. Ai, mas eu errei tanto, pastora. Pois é, nós erramos, nós pecamos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, e uma vida na luz, não nas trevas, uma vida na luz, que você possa viver o amor de Deus na luz de Jesus e brilhar essa luz, demonstrando amor aonde você estiver. Receba Jesus, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vamos orar? Pai, graças te damos mais uma vez por este tempo precioso de meditarmos na tua santa palavra. Pai, nós não temos palavras para expressar o nosso louvor, a nossa gratidão pelo teu grande amor para conosco. Ó Deus, obrigada, porque o Senhor olhou para nós, sendo nós um trapo velho, sem valor, sujo, rasgado, vivendo, ó Deus, conforme as paixões deste mundo, e mesmo assim, o Senhor olhou para nós e nos amou. Obrigada por grande amor. Obrigada porque o Senhor ainda nos ama e nos ajude, ó Pai, a vivermos este amor, a desfrutarmos deste amor e a anunciarmos este amor, brilhando a luz de Jesus aonde nós estivermos. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, abençoe cada lar, cada família. Senhor, como nós cantamos, ó Pai, se há algum lugar que ainda está tendo muito ódio, muito rancor, que haja amor, que nós possamos levar este amor. Onde há frieza, que eu leve o amor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos agentes, ó Deus, que revelam, expressam esse amor, que brilham a tua luz. Abençoe cada lar, cada família, as famílias que estão sofrendo com enfermidades, que estão passando pelo luto. Tem misericórdia, console e conforta cada coração. Também te peço, ó Deus, que o Senhor continue abençoando os enfermos, traga saúde, Pai. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que necessita do toque, da unção de cura do Senhor. Cuida da tua igreja, Senhor, abençoe nosso país. Prepara-nos, ó Deus, que haja logo essa vacina em nosso meio, Senhor. Quebra toda a dificuldade política, quebra, Senhor, todo aquilo que tem se levantado, Deus, para impedir que seja quebrado em nome de Jesus. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, caminha conosco. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Jesus. Em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma excelente noite de muita paz e que você possa viver o amor de Deus na sua vida.
Amém?